A paz do Senhor Jesus Cristo, é imensa alegria estar com você mais uma vez aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. Antes de tudo, deixe seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Acione o sininho das notificações para que você não perca nenhuma novidade. Vamos dar continuidade no estudo A Páscoa. Vamos para o estudo? Queridos e amados, hoje nós vamos falar de A Páscoa e Jesus Cristo. Para os cristãos, a Páscoa contém rico simbolismo profético a falar de Jesus Cristo. O Novo Testamento ensina explicitamente que as festas judaicas são sombras das coisas futuras. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, está escrito: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que a eles se chegam. Isto é, a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Note os seguintes itens em Êxodo capítulo 12, que nos fazem lembrar do nosso Salvador e do seu propósito para conosco. Número 1. O amago do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Deus tirou os israelitas do Egito, não porque eles eram um povo merecedor, mas porque Ele os amou e porque Ele era fiel a seu concerto. Deuteronômio 7, verso do 7 ao 10. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e o guardam os seus mandamentos, e dá o pago em sua face a qualquer dos que o aborrecem, fazendo-o perecer. Não será remisso para quem o aborrece, em sua face lhe pagará. Semelhantemente, a salvação que recebemos de Cristo nos vem através da maravilhosa graça de Deus. Efésios, capítulo de número 2, do verso 8 até o 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Título, capítulo de número 3, e verso 4 e 5. Mas, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Número 2. O propósito do sangue aplicado às vergas das portas era salvar da morte o filho primogênito de cada família. Esse fato prenuncia o derramamento do sangue de Cristo na cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contara o pecado. Êxodo, capítulo de número 12, e verso 13, 23 e 27. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas vos ferir. Então direis:
este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Hebreus capítulo 9 e versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Número 3. Cordeiro pascual era um sacrifício. Êxodo capítulo 12, versículo 17. A servir de substituto do primogênito. Isto prenuncia a morte de Cristo em substituição à morte do crente. Romanos capítulo 3, versículo 25, em nota está escrito: a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça para a remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Seu sangue. O Novo Testamento enfatiza várias verdades no tocante à morte de Cristo em prol da humanidade. Número 1. Foi um sacrifício, isto é, a oferenda do seu sangue, da sua vida. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Alempai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Efésios 5, verso 22. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Número 2. Foi vicária, isto é, ele morreu não para seu próprio bem, mas para o bem dos outros. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 8, 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Número 3. Foi substituinte, isto é, Cristo padeceu a morte como a penalidade do nosso pecado, como nosso substituto. Número 4. Foi propiciatória, isto é, a morte de Cristo em prol dos pecadores satisfez a lei justa de Deus, bem como a ordem moral divina. A morte de Cristo removeu a ira de Deus contra o pecador arrependido. A integridade de Deus exigia que o pecado fosse castigado e que fosse feita propiciação junto a Ele, em nosso favor. Pela propiciação no sangue de Cristo, a santidade de Deus permaneceu imaculada e Ele pôde manifestar com toda justiça a sua graça e amor na salvação. Romanos capítulo 3, versículo 25. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deve ser enfatizado que o próprio Deus propôs Cristo como nossa propiciação. Versículo 25. Ele não precisava ser persuadido a demonstrar misericórdia e amor, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Evangelho de João capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 8, verso 3 e 32. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós.
como nos não dará também com ele todas as coisas? 1 Coríntios 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Efésios capítulo 4, versículo do 4 ao 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. 5. Foi expiatória, isto é, um sacrifício para fazer expiação ou reparação pelo pecado. Como expiação, o sacrifício visa remir a culpa. Pela morte de Cristo, foram anuladas a culpa e o poder do pecado, que fazem separação entre Deus e o crente. 6. Foi eficaz, isto é, a morte expiatória de Cristo tem em si o poder de produzir o efeito cabal necessário da redenção quando esta é buscada pela fé. Número 7. Foi vitoriosa, isto é, na cruz, Cristo triunfou na sua luta contra o poder do pecado, Satanás e de suas hostes demoníacas, que mantinham o ser humano no cativeiro. Sua morte foi a vitória inicial sobre os inimigos espirituais de Deus e dos homens. Evangelho de João 12, versículo 31 e 32. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei para mim. Colossenses capítulo 2, verso 15. Despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Assim sendo, a morte de Cristo é redentora, dando sua própria vida como resgate. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele nos libertou dos inimigos que mantinham a raça humana na escravidão, isto é, o pecado. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. A morte, 2 Timóteo, capítulo 1 e 10, e que é manifesta agora, ele, a aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 54 ao 57. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E Satanás, Atos 10, versículo 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nos libertou para servirmos a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 18. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Todos os benefícios da morte sacrificial de Cristo, mencionados supra, pertencem em potencial a todo ser humano, mas tornam-se realidade somente para aqueles que, pela fé, aceitam Jesus Cristo e seu sacrifício redentor em lugar deles.
Paulo expressamente chama Cristo nosso Cordeiro da Páscoa, que foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. É isso, querido. Termina aqui a nota. Agora continuamos o estudo. 4. O cordeiro macho separado para a morte tinha de ser sem mácula. Êxodo capítulo 12 e verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Esse fato prefigura a impecabilidade de Cristo, o perfeito Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo número 46. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Hebreus capítulo 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 5. Para fecharmos esta parte, alimentar-se do cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro, morte esta que os salvou da morte física. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participam do mesmo pão. 1 Coríntios 11, verso 24 ao 26. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Assim, como no caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial, a morte dele na cruz, foi um sacrifício eficaz. Realizamos em continuação a ceia do Senhor como um memorial, em memória dele. 1 Coríntios 11 e 24. Queridos e amados, estamos aí, Jesus Cristo, a nossa Páscoa. O sacrifício de Cristo na cruz é que nos garante a vitória, é que nos garante a salvação, a libertação. A verdadeira Páscoa é em Cristo Jesus. Esse foi o vídeo de hoje. Estou fechando a minha Bíblia. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Gostou do conteúdo? Deixe seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Acione o sininho das notificações. E com certeza, queridos, vamos chegar até 1000 inscritos com a sua ajuda. E também compartilhe com seus colegas, com a sua família, com todos possíveis, para que esta palavra, esse ensinamento, chegue a muitas outras pessoas. Lembrando a você, nunca deixe de ler a Bíblia, porque somente nela encontrarás palavra de vida eterna. Deus os abençoe, Shalom Adonai, um forte abraço e até o próximo vídeo.